Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Para você que é nova, que é novo por aqui, eu sou a Angélica, eu sou terapeuta, eu trabalho com florais de bar, com tarô, com baralho cigano. Então, se você se interessar pelo meu trabalho, quer saber a forma como ele pode te ajudar, entra no link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição para o meu site, lá você vê os valores, você vê como o meu atendimento é estruturado e vê se ele é para você. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre o medo da verdade. Quem nunca teve medo aí na vida, né, de descobrir a verdade por algum motivo? Sabe quando você ou inicia um relacionamento novo e tem uma pulguinha atrás da orelha e você fica com aquele medinho da verdade, mas se tudo isso acabar, né? Ou você faz uma sociedade com alguém financeiramente, de repente você tá ali sem saber se aquela pessoa é idônea, se você pode confiar, e você tem medo de descobrir se você errou, né, em fazer uma parceria com aquela pessoa. Porque muitas vezes o medo de descobrir a verdade vem também de uma certeza de que a gente pode ter se equivocado nas escolhas que a gente fez. Então, quando a gente descobre a verdade, muitas vezes vem diretamente na nossa cara aquela sensação de que, nossa, como eu não vi isso, né? E aí a gente se sente mal por não ter descoberto, ou, como é que eu posso dizer, rapidamente, ou de repente não ter visto os sinais que eram óbvios ali, né? Então tem toda essa questão. Então, por que em geral a gente sente medo da verdade, de descobrir a verdade? Bom, eu só trouxe para vocês aqui algumas questões que têm a ver com isso, tá? A primeira é porque todas as vezes que a gente descobre a verdade sobre algo, as nossas ilusões, elas se desfazem. Então, vamos supor ali que você vive num casamento que parece que é tudo ok, tudo perfeito, ou tem os seus problemas, mas tá, é ok. E aí, de repente, você descobre que seu marido ou sua esposa não tá sendo leal a você, né? Tá tendo infidelidade, enfim. E o contrato que vocês fizeram foi um contrato de casamento entre duas pessoas, não entre três, né? Entre quatro, entre cinco, entre seis, né? E aí a pessoa não honrou a parte dela, né? Sendo homem ou sendo mulher, enfim. E aí, o que acontece? Você tem uma ilusão desfeita, porque você pode ter tido a ilusão de que aquele casamento iria continuar, de que você ia ser feliz para sempre, né? Talvez numa vibe meio conto de fadas ali. E aí, quando tem essa quebra de contrato, essa quebra de confiança, uma ilusão é desfeita. A gente entra numa verdade que é dura de encarar, né? O outro não é tão leal assim como eu imaginava que era. Às vezes também descobrir a verdade, ela pode causar algum desafeto, né? A gente descobre a verdade sobre alguém ou a verdade sobre uma situação e de repente a gente se sente menos amados ali, né? A gente pensa, poxa, olha o que aconteceu, isso não era pra mim, olha o que essa pessoa fez comigo, olha essa situação como ela é na verdade, olha como ela é crua, né? E aí a gente sente essa sensação de menos valor, né? De menos amor. Tem uma outra questão também que quando a gente descobre a verdade sobre algo, ela escancara os nossos defeitos ou algo que a gente precisa trabalhar na gente. Se eu estou confiando muito rapidamente nos outros, não estou conseguindo ouvir a minha intuição, às vezes por desespero de viver uma situação de vida, eu esqueço a verdade, eu prefiro viver na ilusão. Isso mostra para mim, quando a verdade é escancarada, que eu preciso trabalhar algo. E esse algo, em geral, é desconfortável. Todas as vezes que a gente está vivendo uma ilusão, que parece muito perfeita, muito legal, em geral, a gente não está vivendo a verdade e está muito confortável. É muito bom, gente, viver na ilusão. É muito bom achar que tá tudo perfeito, esconder a sujeira embaixo do tapete, né? E não olhar para o que eu preciso olhar. Eu não preciso... por exemplo, vamos supor, eu tenho um buraco na minha parede em casa. Aí, ao invés de eu ir lá encarar a verdade, tem um buraco na minha parede, eu vou e coloco uma cortina em cima do buraco, certo? Mas o buraco fica lá. E aí eu não consertei esse buraco, ele tá lá na minha parede, só tem uma cortina por cima. Mas eu olho pra cortina e acho que não tem buraco atrás. Eu tô vivendo uma ilusão, mas tem um buraco. E aí chove, começa a entrar água na minha casa. Aí eu falo, não, é só um momento passageiro, vai passar, eu coloco uma fita crepe ali no buraco e coloco a cortina por cima. Então eu não tô vendo a verdade,
Eu tô vivendo uma ilusão. A cortina é uma ilusão pra verdade, que é esse buraco. Só que uma hora o que vai acontecer? Esse buraco vai ficar maior, 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 vai começar a entrar rato, barata na minha casa, né? Vai ficar um buraco aberto da minha casa para a rua. Isso vai me expor ainda mais. Então, todas as vezes que eu não trabalho uma verdade e prefiro viver a ilusão, eu fico mais exposta para as dores que isso vai trazer para mim, conforme eu não vou encarando isso, conforme isso não acontece. Entende? Então, todas as vezes que a gente decide não olhar para a verdade, a gente tá o quê? Vai dos nossos defeitos. Eu tô vivendo um mundo de ilusão. O buraco na parede tá lá, mas eu tô cobrindo com uma cortina. Uma hora ele vai ficar maior, vai mexer na estrutura da casa. E quando eu resolver olhar para ele, vai ser muito mais difícil trabalhar com as questões que eu preciso trabalhar. Gente, eu vejo isso até em questões materiais, tá? Pessoas que vão deixando coisas para fazer, elas vão acumulando. Ah, depois eu resolvo, depois eu faço, eu não vou fazer agora. De repente, vem tudo de uma vez assim, não é brincadeira, tá? Então, a gente precisa começar a olhar para a verdade da nossa vida, para as coisas que são verdadeiras e resolvê-las, tá? Porque senão a gente vai ficar fazendo isso, tapando o buraco com uma cortina, e ele vai estar sempre ali, a cortina sendo a ilusão e a gente vivendo na zona de conforto, achando que tudo tá certo, tá? Então é por isso que a gente tem esse medo da verdade. E como a gente trabalha essa questão pra gente começar a perceber, não temer a verdade? Primeira coisa, a gente não pode temer o desconforto. Então, para não temer a verdade, eu preciso não temer o desconforto. Se eu tenho medo de desconforto, eu vou ter medo da verdade e vou viver numa ilusão. Então, a primeira coisa é aprender a lidar com o desconforto, que é normal na vida, né? Com as sensações desconfortáveis. Tem uma coisa interessante também, que eu quero passar para vocês aqui, que eu lembro do professor Hermógenes, né, da yoga lá, ele faleceu já há um tempinho, mas ele tinha uma frase que era mais ou menos assim: a verdade, ela não que ela nos liberte, isso aí foi Jesus, mas assim, a ilusão é uma prisão, né, e a verdade, ela nos liberta das nossas prisões. Então, todas as vezes que eu desfaço uma ilusão e tenho a verdade, é dolorido, mas eu tô livre, liberto, né? Que é como Jesus falava lá nos evangelhos: a verdade vos libertará. Então, todas as vezes que eu encaro o buraco na parede, eu falo: não, preciso tirar essa cortina, preciso tapar esse buraco com cimento, passar um reboco aqui. Eu tô encarando a verdade e eu fico liberto dos problemas que ela pode trazer depois, se eu não encarar, tá? Eu lembro também de um conto, desse livro aqui, O Mulheres que Correm com os Lobos, que é o conto do Barba Azul, né? Eu vou até abrir pra vocês aqui, que ela fala da moça que ela casa lá com Barba Azul, né? As irmãs lá todas, elas têm um feeling que tem alguma coisa errada com Barba Azul, mas a mais nova, se eu não me engano, casa com ele mesmo assim. E ele tem uma chavinha com arabescos, e quando ele sai de casa, ele fala que ela pode usar todos os cômodos da casa e em todos os lugares, mas não abrir aquele da chave com arabesco lá, né? E aí eu me lembro muito aqui, ó, dessa carta do baralho cigano que eu tenho, que é essa carta da chave. Eu não sei se vocês conseguem observar, vocês veem que essa chave, ó, ela tem dois lados, tá vendo? Aqui tá escuro e aqui tá claro. O que isso significa pra gente? Ó, a gente tem uma chama clara aqui é toda escuridão, ó, esse fundo aqui é bem escuridão e aqui tem uma chama clara. Todas as vezes que a gente decide usar a chave do conhecimento para saber algo, a verdade sobre alguma coisa, a gente tem dois lados dessa verdade: o positivo e o negativo. Então, quando eu decido ter a chave do conhecimento na minha vida, eu posso abrir portas que têm informações positivas ou informações negativas, tá? É isso que a gente vai ver hoje. Então, a chave, não encarar a verdade, ela nos dá duas possibilidades. Ou eu vou descobrir coisa boa, ou eu vou descobrir coisa ruim. Eu preciso estar preparada para lidar com as duas situações. Então, no conto do Barba Azul, o que acontece? As irmãs dela vão lá visitá-la depois que o Barba Azul sai, né? E ele fala o seguinte: não utilize essa chavinha para abrir, né, um tal lugar lá. E aí as irmãs usam a chave lá, conversam com ela, usam a chave e abrem uma saleta lá escura, que tem o quê? Tem crânios, corpos, sangue, né? Tipo assim, meio que ele era um assassino de mulheres, se a gente for pensar assim, né? Então tinha lá, eu entendi assim, tá, pelo menos, tá, gente? Então tinha essa salinha, que essa chavinha, que ele falou que não era pra usar, abriu. Aí a autora fala assim, ó:
Ah, essa chavinha minúscula, ela é o acesso ao segredo que todas as mulheres sabem e ainda não sabem. A chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos, mais obscuros da psique. Nesse caso, aquilo que degrada e destrói estupidamente o potencial de uma mulher. Então, a chave tem dois lados. Nesse caso, ela descobriu o que estava degradando ali o potencial dela, né? Então a gente vai entender. Ela usa essa chave, no momento que ela utiliza essa chave, a chave ela fica minando sangue. Ela não para de minar sangue. Então ela esconde a chave, as roupas do armário onde ela guardou ficam cheias de sangue, encharcadas de sangue, porque ela usou a chave para ver. Aquilo que é visto não pode ser desvisto, certo? Então quando eu olho para a verdade, não tem como voltar atrás. Eu a descobri. Então essa chave vai ficar sempre sangrando, não tem como parar mais de fazê-la sangrar. Então quando eu descubro, eu utilizo a chave na minha vida, o conhecimento, eu vou descobrir coisas que eu não vou poder mais voltar atrás. Não tem como, porque senão eu começo a me anular. Então, ela descobre aqui uma verdade, né, através daquela chavinha, e o que que acontece? Não tem como voltar atrás, a chave vai ficar sempre sangrando, sempre sangrando. O que que isso quer dizer pra gente? Que quando a gente descobre algo, não tem como a gente falar assim, eu não vou mais dar atenção pra isso. Aquilo vai vir na nossa mente o tempo inteiro, a gente precisa encarar essa verdade. Então, o que que a gente precisa entender dessa história aqui do Barba Azul, né, pra gente trazer pra vida? Quando nossa intuição grita sobre algo, é interessante que a gente comece a olhar para isso. Principalmente nós que somos mulheres, às vezes a gente tem aquele feeling, né, aquela intuiçãozinha, e a gente fala, ah, não, não deve ser, né, mas aquele negócio fica assim no coração da gente dizendo alguma coisa. É porque nesse angu tem caroço, né? Como dizem as pessoas. Então a gente precisa olhar para essa questão, porque senão, se a gente ficar escondendo, a gente vai viver lá na ilusão da cortina e do buraco. Certo? Não é isso que a gente quer. Uma hora aquilo ali vai estourar e vai vir na cara da gente. E quando a gente descobre a verdade, o que a gente vai fazer com ela? Porque ela vai ficar o tempo inteiro sangrando na nossa frente, como essa chavinha aqui do conto do Barba Azul. Então a gente precisa entender, gente, que a gente não pode temer a verdade por medo do desconforto. Quando ela descobriu a verdade sobre o marido dela, com o homem que ela estava casado lá, e depois ele foi até tentar, né, atentar contra a vida dela, tal, o desfecho do conto. Esse conto é muito interessante, tá? Eu achei ele muito interessante, ele é bem profundo, assim. E aí, a gente entende que se ela falasse assim, eu não vou respeitar as ordens, eu não vou abrir, né, não deixasse as irmãs influenciá-la, enfim, ela não descobriria, né, o homem que ela tá casada, e ela não descobriria dentro do profundo dela, da alma dela, o que ela estava escondendo de si mesma, né? Com que motivo você esconde algo de si também? Porque você não quer mostrar a verdade para si, porque você não quer enxergar. E às vezes você pega uma chave dessa na mão, você abre portas, você descobre as verdades, mas você tem medo. E aí você deixa ela sangrando, 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 só que isso vai estar sempre manchando você de alguma forma. Não tem mais como fugir, tá? Então eu acho que o grande aprendizado que eu quero trazer para vocês hoje nesse vídeo é que a verdade, ela vai causar desconforto. Eu lembro de uma história minha que, quando eu tinha 22 anos, eu tava namorando um rapaz que eu conheci no trem, inclusive. E eu me lembro que eu tava muito chateada no dia que eu conheci ele, que eu tava me sentindo péssima, assim, em todos os sentidos. Eu tinha ido visitar umas amigas, e eu vinha pra casa, e eu tava me sentindo, assim, muito, muito ruim comigo mesma. E aí, eu me lembro que ele conversou comigo, super simpático, assim, né? Eu tava com uma alergia, na mãe perguntou, tal. Sabe aquelas pessoas, assim, simpáticas, que você fala, meu Deus, né? Tão difícil hoje em dia as pessoas conversarem, né? É óbvio que era um pouco mais, né? 2006 isso, mais ou menos. 2006, 2007. Eu lembro que eu fazia cursinho pra vestibular na época, né? Eu não tinha ainda entrado na faculdade. E aí ele conversou comigo, tal... E pediu meu telefone, eu passei, ele me ligou, e a gente saiu, a gente se encontrou, e aí com o tempo ele já veio na minha casa, já conheceu meus pais, né? E tinha uma coisa estranha nele, que era bem esquisita, assim, que até minha mãe falava pra mim, eu lembro disso muito perfeitamente, assim, que ele falava pra mim, nunca me liga, eu vou te ligar. Não precisa se preocupar em me ligar. E ele me ligava sempre no horário específico da noite, tipo 8h30, 8 horas, né? Sempre, sempre, sempre. Ele falava, nunca me liga, eu te ligo. Aí eu comentei isso em casa com a minha mãe, e minha mãe falou, você não acha estranho
um cara que falar que é solteiro, tal, nunca te ligar, nunca deixar que você ligue, que você tenha acesso a ele, as informações, você não sabe onde ele mora direito, ele falava que morava na parte dos fundos de um lugar lá que ele trabalhava. E aí eu comecei a ficar assim, né, sabe aquela coisa, né, a chave do Barba Azul, e você fica, não sei, não quero descobrir, que é tão legal, né, ter alguém e tal. Mas aí eu decidi um dia ligar, gente, e foi assim uma sensação horrível. Primeiro, uma vez foi uma mulher que atendeu, mas ele disse que essa mulher não era nada, que era uma moça que trabalhava na empresa, e foi super estranho. E aí eu passei por cima, comecei a segurar a chave começou a sangrar e eu tava segurando, manchando, né? A chave do Barba Azul ali, a chavinha com arabescos. E eu falei, não, mas ainda tava, né, aquela moça, não tá, tem alguma coisa tá errada. E aí eu tentei ligar de novo uma vez, eu lembro que eu fui pro cursinho e eu liguei à noite de lá. E aí, quando eu falei meu nome, ele falou que não me conhecia, que ele não sabia quem eu era, quem era que tava falando. Gente, foi uma coisa assim horrorosa. E aí depois eu terminei com ele me xingou de louca, falou que eu era doida, que eu tava inventando histórias. Gente, foi uma coisa assim absurda, absurda, né? E era meu primeiro namorado assim de vir em casa, né, de conhecer a família. E eu falo, poxa, né? Olha as situações que a gente se mete, porque a gente não consegue avaliar direito, às vezes por desespero, né? A pessoa tá ali, você tá triste, a pessoa aparece, uma lábia muito boa, assim, sabe? Uma coisa assim que envolve você. Você fala, ai, nossa, que pessoa, né? Legal. E aí você perde um pouco o senso crítico. Você não quer ver a verdade. E aí não tem como, né? Ir para outra situação que não seja você se machucar muito quando você esconde a verdade de você. Então, se você pegou essa chave aqui, decidiu abrir algo, e agora você tá vendo essa chave sangrar, 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 como a chavinha aqui, né, do Barba Azul, não tem mais o que fazer. Uma vez que você descobre, você precisa viver com o desconforto da descoberta. Vai ter coisas que você vai abrir com a chave e vão ser coisas maravilhosas, boas, a parte luz. Tem coisas que você vai abrir com essa chave e vai ser a parte sombra, a parte escura. Até perdi a voz. A parte escura de tudo isso. Então, a decisão de descobrir é sempre sua, né? Mas como você vai viver isso é uma coisa que você precisa trabalhar, porque é desconfortável, é dolorido e muitas vezes a grande maioria das pessoas tem medo de descobrir a verdade, porque tem medo de viver o desconforto da descoberta. E isso é um recado principalmente assim para nós mulheres, tá? Eu vejo que a gente tem muito medo de descobrir a verdade, até por socialização. A gente deixa muita coisa passar. Eu já deixei, eu tenho certeza que você já deixou na sua vida. Principalmente relacionadas a relacionamento amoroso, a dinheiro que a gente dá pro parceiro, que a gente às vezes, a pessoa tá ali sugando você e você não tá percebendo, já vi casos assim, tá? Então, a gente precisa abrir os nossos olhos, sair desse desespero e encarar o desconforto. É no desconforto que a gente cresce e o arquétipo da chave, o símbolo da chave, vai nos ajudar a encarar tanto a luz quanto a sombra dessa questão. Bom, me conta você. Você tem dificuldade com a verdade? Você procura sempre a verdade? Lembre-se sempre de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre ela vai libertar. Lembre-se sempre disso quando você temer a verdade na sua vida. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!